Sejam todos bem-vindos à Sociedade Espírita Paulo de Tarso. Estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E como sempre fazemos, vamos iniciar o nosso trabalho com uma prece para que nos harmonizemos. Então, Jesus, de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez na Tua presença amorosa, nessa casa de amor que nos recebe, que nos abriga, para que juntos possamos entender um pouco mais dos Teus ensinamentos amorosos. Que Tu possas, Mestre Jesus, ser o condutor das nossas palavras. Muito obrigada, Mestre, que assim seja. Então, hoje nós vamos falar no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos, lá no item 13, que é Missão do Homem Inteligente na Terra, né? Então, começamos assim. O que é missão? Somos todos missionários? Qual é a diferença entre prova, expiação e missão? Quem é inteligente? Por quê? Os espíritos se referem à missão do homem. Qual é a missão do Brasil no mundo? Então, nós vamos pegar esse link, né, para trazermos um comprometimento como país, como missão. Então, iniciando por essas linhas básicas do pensamento. Quando falamos que estamos passando por uma expiação, o que é isso na doutrina espírita? Toda dificuldade, problema, sofrimento proveniente de atos equivocados que cometemos no passado. Portanto, expiação é uma consequência de um ato cometido no passado, que pode ser proveniente, né, da atual ou de reencarnações anteriores. Então, ela é o início, o pontapé da reparação, não punitivo, mas sim reparador e educativo. Prova: situações que passamos com a finalidade básica de exercitar a nossa inteligência, paciência, resignação e nossos valores morais. Não necessariamente está relacionada a algum ato do passado, mas sim em vistas do nosso futuro. O objetivo é de aprendizado para nós espíritos, visando a nossa evolução espiritual. Não é um resgate como a expiação. Missão: encargo, incumbência, desempenho de um dever. Em sentido amplo, somos todos espíritos em missão. Todos nós viemos para a Terra com um comprometimento de trabalhar. Então, nós possamos ser missionários dentro do nosso lar, na nossa sociedade, no nosso trabalho. Então, desde aquele que consideramos os mais pequenos, as maiores missões, então todos nós, no sentido largo da palavra, somos missionários, né? Tomado no sentido mais estreito, mais limitado da palavra, poucos são os espíritos missionários. Parece um pouco contraditório, né? Mas não. Estamos todos em missão. Mas missionário é aquele que vem com um compromisso mais sério e com um maior número de pessoas, não só com um indivíduo. Né? Uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Divaldo, né? O Jerônimo, né? O gigante deitado. Né? Mas, reforçando a ideia, isso não quer dizer que não tenhamos as nossas missões. E aí voltamos à nossa pergunta inicial: quem é inteligente? É uma dúvida muito pueril, muito infantil, né? Nós compreendemos que inteligente é aquela pessoa que sabe muito, que tem uma rapidez de raciocínio, né? Então, todos nós que utilizamos o nosso raciocínio somos inteligentes. Então, a missão do homem inteligente na Terra é para todos nós que estamos aqui, encarnados e que já desenvolvemos o nosso bom senso.
É, na verdade, quem tem uma habilidade em alguma área humana. E todos nós temos uma habilidade. Não há ninguém na Terra que não tenha habilidade em alguma coisa, capacidade, talento, onde ele possa usar destes recursos para o seu crescimento e de quem os rodeiam, né? Tem um conjunto de atributos, e todos nós temos, que deveria ser emoldurado pelo mais sublime sentimento que se chama humildade. E isso é que ainda está muito dificultoso para nós humanos encarnados para cumprirmos a nossa meta, a nossa missão. Porque ainda a humildade é algo muito pequeno dentro de nós, né? O que fala mais alto dentro de nós ainda é o nosso orgulho. Por quê? Nós encaramos a humildade como algo ruim, como algo que nos rebaixa, que nos humilha, que nos faz sentir menos que os outros, né? Na maioria das vezes é dessa forma que nós vemos a humildade, né? E humildade não é nada disso, né? Ser humilde não é ser menos do que ninguém, é saber que não somos mais do que ninguém. Por que os espíritos especificaram a missão do homem inteligente? É bem interessante, porque aqui o bom não é o substantivo, mas é o adjetivo. O homem bom encarnado, o espírito que sabe de sua missão, da sua responsabilidade e que não falha. O homem bom, ele sabe o que deve fazer. O homem sábio é aquele que conhece a si mesmo, é o que tem conhecimento mais aprofundado de si mesmo. Por isso, ele se equivoca menos nas suas escolhas e ações. Ainda estamos um pouco distantes, né, desse homem sábio. Vou dizer pouco, né, eu sou bem otimista, deste homem sábio, porque nos conhecer a nós mesmos parece uma coisa tão fácil, né, mas é bem difícil, né, nós ainda temos muitas coisas com as quais nós não conseguimos lidar, mas vamos aprender. Mas os homens inteligentes, que somos todos nós, podemos adulterar a nossa missão, nos desviarmos do nosso roteiro e acabamos não cumprindo com os compromissos assumidos quando fizemos lá o nosso plano na espiritualidade, né? Por que isso? Porque ainda as nossas imperfeições morais, arraigadas no nosso orgulho, no nosso egoísmo, falam mais alto dentro de nós. E nós queremos falar que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, não é uma justificativa, porque nada justifica. Tudo está escrito na nossa consciência. Mas nós os usamos, na maioria das vezes, para nos protegermos, para nos defendermos quando achamos que estamos sendo atacados ou menosprezados. Então, a gente até usa isso como uma ferramenta, né? Não justifica, mas, né? Bom, então, a missão do homem inteligente na Terra é para a grande maioria da humanidade, né? Que não são espíritos missionários, mas que têm a sua missão. E, então, nos colocamos entre eles, né? Nós pegamos esse pequeno texto do espírito Ferdinando, ou Ferdinand, né? Que encaminhou da espiritualidade de 1862 e que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto muito bom que vale a pena nós estudarmos. O que ele nos diz de cara? Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites muito estreitos no mundo que habitais. Vos dando, e nos dá assim de cara um pequeno alerta, né? Você sabe. Você acha que sabe muito, mas o que você sabe é muito pequeno ainda perto do conhecimento que vai adquirir em suas próximas encarnações. Não sinta orgulho de nada. Talvez você saiba alguma coisa mais que o outro, mas o outro, com certeza, vai saber alguma coisa que você não sabe. É bom em outras coisas das quais você ainda não é. Então, não vos orgulheis do seu saber.
Aprenda, se esforce, mas não se orgulhe dele. Mesmo supondo que sejamos uma das intelectualidades da Terra, não temos o direito de nos envaidecer por isso. O alerta dele é claro, desde o início. Não se envaideça, não se orgulhe, não se ache superior pelo seu conhecimento, mesmo que você seja uma sumidade considerada na sociedade terrena. O mais sábio dos homens sabe muito pouco. Continua ele dizendo: se Deus vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, foi porque ele quis que fizesses uso dela para o bem de todos. Então, missão do homem inteligente na Terra, e a gente ainda se acha, né? Puxa vida, me esforcei tanto, tive boas escolas, né? Tive os melhores cursos, estou aqui com todos esses diplomas, né? Tudo isso é meu. Tudo isso é próprio do meu esforço, né? Claro que tem o seu esforço. Mas se Deus não quisesse que isso fosse para nós, qualquer coisa poderia nos desviar do caminho. Então, se você conseguiu adquirir este conhecimento, essa capacidade, é porque Deus assim quis. Ele nos permitiu isso. Então, não para nos sobrepormos, nos orgulharmos, mas para fazer uso para o bem de todos, né? Então, esta é uma missão que ele nos dá ao colocar nas nossas mãos o instrumento. Que instrumento? A inteligência, com a ajuda da qual nós podemos desenvolver, a nosso modo, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. Sempre que alguém com menos conhecimento do que nós não vamos impor, mas vamos auxiliar alguém a evoluir. Esta é a solidariedade que existe entre todos os seres e que deveria haver entre nós aqui na Terra. Aquele que está mais capacitado ajuda aquele que está menos. Aquele que está menos ajuda ainda aquele que está menos. Então, para quê? Para conduzir o homem ao caminho do bem. Conduzir a Deus é isso, conduzir o homem ao caminho do bem. Quem está conduzindo alguém está se conduzindo a Deus. Então, este é o compromisso do homem inteligente. É difícil, e encontramos muitas distorções neste caminho. E aí, esse Espírito nos faz uma parábola. A natureza do instrumento não indica o uso que dela se deve fazer. Eu estou, digamos assim, com uma caneta aqui na minha mão. Eu vou dar para Maria. O que a Maria vai fazer com essa caneta? Para que serve a caneta? Para escrever. Não é para ficar furando, não é para ficar machucando. O jardineiro, ele sabe que a enxada, né, serve para cavar. Então, ele coloca essa enxada na mão do seu aprendiz. A enxada é bem específica, serve para arar a terra. E o que direis se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantar a sua enxada para atingir seu mestre? O que nós diríamos disso? Que é horrível, que ele merece ser expulso. E é verdade. Ao invés de usar a enxada para o trabalho, ele vem e mata e agride. Então, ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência, que é o instrumento que Deus nos dá. Então, ao invés de trabalharmos, arar a terra, construir, usamos para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Quantas cabeças pensantes, sumidades na intelectualidade que nós temos no mundo,
que ao invés de usarem a sua inteligência para o bem, usam para destruir a ideia de Deus. Existem muitos. Não vamos citar nomes, né? Alguns até têm essa postura porque não entendem quem é esse Deus. Eles ainda se baseiam naquele Deus das religiões dogmáticas, né? Um velhinho de barba branca, punindo e recompensando quem faz o bem, quem faz o mal. Então, essa ainda é uma ideia infantil, apesar de muito inteligentes na sua área de ação, não entendem. Então, não entendendo, procuram destruir essa ideia, porque consideram uma ideia irracional, né, que não atinge o aspecto racional, né? As pessoas me perguntam, mas como tu acredita nisso? Né? Nunca ninguém veio para dizer como é que é. Mas não precisa vir para dizer como é que é. Nós, por exemplo, não enxergamos o vento, né? Mas nós sabemos que ele existe. Por quê? Porque ele nos refresca, ele desmancha o nosso cabelo, ele faz uma série de coisas. Então, toda a criação que tem no mundo, quem fez? Um ser de amor e bondade, que foi Deus, né? Então, nós não enxergarmos ele não ser palpável, não significa que ele não exista e que ele não tenha criado tudo que criou para nós, né? Então, ele ergue contra seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno. Então, terá, assim, direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o jardim, aqui nós temos uma analogia muito interessante, né? Na Bíblia, eles falam do jardim do Éden, né? Da expulsão de Adão e Eva do paraíso, né? Que é uma figura simbólica, né? Do Antigo Testamento, que simboliza o quê? Determinada comunidade de espíritos que muito inteligentes em seu planeta, em processo de evolução, utilizaram a sua inteligência ainda contra a ideia de Deus. O que aconteceu com esses espíritos? Quando o seu planeta passou por um processo de evolução, eles foram degradados deste planeta e vieram habitar um planeta conhecido nosso, que é a Terra. Então, são espíritos que vieram em expiação para a Terra, para que poderem galgar, através das dificuldades, do sofrimento, num planeta mais atrasado do que aquele que eles habitavam, né? O que eles perderam? O jardim, essa ideia da mitologia da Bíblia. Então, é o que está acontecendo com o nosso planeta Terra, né? Estamos indo para um mundo de regeneração. Então, muitos de nós que estamos desencarnando, não iremos voltar a reencarnar na Terra. Mas na casa do Pai existem muitas moradas e todos os nossos irmãos estão sendo dirigidos, amparados para que habitem uma dessas moradas, né? Levando seu saber, seu aprendizado, sua tecnologia, para que junto àqueles irmãos que estão mais atrasados possam juntos aprender a se amar e a construir um mundo melhor, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Qual é o papel do Brasil no cenário mundial? Este livro é de 1938, é de Humberto Campos, foi psicografado por Chico Xavier e nos diz que o Brasil tem uma grande responsabilidade perante a humanidade. Não por acaso foi para onde foi transplantada a árvore do Evangelho. A árvore do Evangelho foi plantada lá no Oriente, em Israel, e foi transplantada para o Brasil. A missão do Brasil é sustentar nova ordem mundial na moral cristã primitiva, o cristianismo redivivo. O Brasil não será uma potência mundial. O Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito. É o processo de evangelização das almas.
Esta é a missão que assumimos quando decidimos reencarnar no Brasil, independente da nossa religião. O Espiritismo, nos diz Leon Denis, não é uma religião do futuro, mas é o futuro das religiões, né? No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz: 2 asas conduzirão o espírito dos humanos à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos valorizados pela vida. Então, um exemplo, quando nós cortamos a asa da galinha para que ela não pule para fora do puleiro, do galinheiro, nós devemos cortar uma asa só, pois se nós cortarmos as 2, ela ainda terá equilíbrio, né, e conseguirá voar. Então, por que vocês acham que nós ainda não estamos voando em direção à felicidade? É que uma asa nossa ainda está muito pequenininha, curtinha. Qual será essa nossa asa? A da sabedoria? Será que estamos precisando de muito mais inteligência ou estamos precisando de mais amor para a nossa vida? Nós temos tecnologias maravilhosas, nós estamos confinados em virtude da pandemia, mas estamos aqui continuando a fazer nosso trabalho através do aprendizado do homem, das tecnologias, né, do saber. Estamos todos aqui juntos. Mas e o amor? Será que estamos realmente nos amando quando nós somos amados pelo nosso Mestre Jesus, que nos conduz, que nos ampara, que nos ama? Será que já estamos fazendo isso? Quando será que a nossa outra asa vai crescer para ficar mais perto da nossa sabedoria? Eu acho que ainda estamos um pouco longe, mas estamos todos praticando. E nós sabemos que cada um de nós já está trabalhando para que nós possamos fazer crescer a nossa asa do amor, né? Ela já está em andamento, nós já estamos exercitando ela com pequenas atitudes ainda, né, que fazem parte da nossa caminhada, porque nós ainda não somos capazes de grandes feitos, mas todo o feito que nós fazemos de bem, de amor para o nosso próximo, dentro do nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, não é fazer pregação, é abrir os braços, receber, ter uma palavra amiga que possa da nossa boca sair palavras que sejam de consolo, de amor, de amparo, né? Então, isso é que vai fazer com que a asa do nosso amor cresça. E nós temos certeza que cada um de nós vai encontrar uma maneira, né, de fazer isso. Para alguns será mais fácil, para o outro será mais difícil, mas é a caminhada de cada um, é o aprendizado de cada um. E nós, homens inteligentes que somos, né, vamos com certeza conseguir utilizar da melhor maneira. Então, que possamos, né, pensar nisso. De que maneira nós podemos melhorar? O que nós não estamos fazendo que nós já podemos fazer? Né? Ficar felizes por aquilo que nós já estamos conseguindo fazer. Tenho certeza que todos nós vamos encontrar uma maneira positiva e amorosa. Então, muito obrigada e que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar no coração de todos nós.